amigos da Editora Atualizar, de volta com o artigo 93 da Constituição da República e para falar do inciso 9º, inciso fundamental porque traz o princípio da publicidade no âmbito do Poder Judiciário. E além de falar a respeito do princípio da publicidade, traz também o princípio no qual todas as decisões do Poder Judiciário precisam ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Vejam o texto do artigo 93, inciso 9º da Constituição da República. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Atenção! Marquem o artigo 93, inciso 9º da Constituição. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, o que nós temos aqui? Duas questões recorrentes em concursos públicos. Primeiro, o princípio da publicidade. Os atos do Poder Judiciário, as sessões, os julgamentos do Poder Judiciário, em regra, são públicos, mas, dependendo da situação, com o objetivo de preservar a intimidade das partes, de manter o sigilo da vida privada das partes do processo, envolvidas no processo. O juiz não pode decretar o chamado segredo de justiça. Eu posso ter a restrição da publicidade de uma sessão no âmbito do Poder Judiciário, dos atos do Poder Judiciário? Posso, mas a restrição não pode prejudicar interesses públicos existentes no respectivo processo. Então imagine o seguinte, eu tenho um caso de corrupção que está sendo julgado pelo Poder Judiciário. Só que durante o processo, as provas que foram levantadas pelo Ministério Público, por exemplo, revelam não apenas o caso de corrupção, mas a vida privada de uma das partes, o dia a dia, o cotidiano, por exemplo, de uma determinada família, de uma determinada pessoa. O advogado dessa pessoa, o advogado dessa parte, solicita ao Poder Judiciário a restrição da publicidade do processo, a decretação do chamado segredo de justiça, que o processo tramite sob segredo de justiça. O Poder Judiciário pode conceder, pode restringir, melhor dizendo, a publicidade do processo? Não pode, porque existem informações de interesse da sociedade. Estamos falando de um caso de corrupção. Vocês precisam ter atenção com o finalzinho do inciso 9º. Vejam só o finalzinho do inciso 9º, Desde que o interesse, desde que a restrição da publicidade, não prejudique o interesse público à informação. Então aqui nós temos uma supremacia do interesse público com relação ao interesse privado. Mesmo que no processo exista uma exposição da vida privada das partes, Se nós tivermos no processo interesse público às informações que estão contidas naquele processo, eu não posso ter a restrição da publicidade. A Constituição é claríssima no artigo 93, inciso 9º da Constituição. E outra questão bem clara, bem presente aí no inciso 9º, é a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais. Questão óbvia, lógica, afinal de contas, qual que é a função típica do Poder Judiciário? Não é o ato de julgar no sentido de exercer jurisdição, resolver o conflito que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário através da aplicação do direito ao caso concreto? Qual que é a principal fonte do direito? O ordenamento jurídico, a lei. Então, qualquer juiz, ao fundamentar a sua decisão, precisa demonstrar qual é o artigo de lei, qual é a parte do ordenamento jurídico que ele está usando para resolver aquele conflito, para resolver o conflito, pacificar as partes e, consequentemente, pacificar, gerar uma sensação de paz social em toda a sociedade. Então, fundamental a necessidade
de fundamentação de qualquer decisão judicial, tá? Não confundam fundamentação com motivação. A fundamentação é a demonstração, tá, do exercício da jurisdição em si, ou seja, é a demonstração do fundamento legal. Qual é a parte do ordenamento jurídico que está sendo utilizada para tomar aquela decisão? Quais são as fontes supletivas do direito que estão sendo utilizadas para embasar aquela decisão? Qual é a fonte doutrinária? Qual é a fonte jurisprudencial? Mas, sobretudo, qual é o fundamento legal? Qual é o fundamento baseado no ordenamento jurídico? O artigo tal, da lei tal, por conta, né, da situação tal. Agora, quando eu falo dos motivos que levaram o juiz a entender que ele deveria aplicar aquela fundamentação, aí sim nós temos a motivação, tá? Então é o seguinte, se todas as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, automaticamente todas as decisões judiciais também precisam ser motivadas. Mas motivação aqui não é a mesma coisa que fundamentação. A fundamentação é o exercício da jurisdição em si. É o magistrado, na sua respectiva decisão, detalhar, demonstrar de uma forma bem clara para toda a sociedade qual é a parte do ordenamento jurídico que ele está utilizando para resolver o conflito que foi levado ao seu conhecimento. Qual é o entendimento doutrinário e jurisprudencial que ele está se utilizando para exercer a sua função, para exercer a função jurisdicional, tá? Quando eu falo função jurisdicional no âmbito da decisão judicial, eu estou falando da função jurisdicional como sendo a função do poder em si, a função típica do poder judiciário no exercício da jurisdição, ok? Então, atenção, cuidado com o artigo 93, inciso 9º da Constituição Fundamental. Inclusive, já foi tema de redação. Então, atenção, cuidado, vale a pena estudar sim o artigo 93, inciso 9, ok? No nosso próximo vídeo, artigo 93, inciso 10, muito cobrado e sobretudo por aquelas bancas examinadoras que gostam de fazer aquela prova bem literal, bem cópia, né, do texto da Constituição. Obrigado e até o nosso próximo encontro, então, falando a respeito do artigo 93, inciso 10 da Constituição.